Ele é um garoto tímido, mas começa a se apaixonar por sua meia-irmã. Eu sou o Zion Anime, vem comigo ver isso. Tudo começa com Saki e Yuta refletindo sobre a vida de meio-irmãos, que é como viver com um estranho que está perto o suficiente para arruinar seu dia, mas não tão perto a ponto de melhorá-lo. Eles pensam em como as coisas são diferentes na ficção em comparação com a vida real. E enquanto irmãos normais se conhecem ao longo da vida, os meio-irmãos permanecem estranhos até o fim. Sem que eles soubessem, eles se cruzam na rua, e enquanto Saki se encontra com a mãe para jantar, Yuta entra sorrateiramente em seu local de trabalho, mas é pego por estar atrasado. No dia seguinte, o pai de Yuta, Taishi, revela que uma mulher chamada Akiko em um bar cuidou dele quando estava bêbado, e ele de alguma forma decidiu que valia a pena mantê-la. Yuta acredita que é um golpe, mas seu pai pede que ele a encontre hoje à noite e depois decida. Embora Yuta ache que seu pai não está pronto para um segundo casamento, ele decide apoiar sua decisão desde que isso lhe traga vantagens. No entanto, as coisas mudam quando ele descobre que Akiko também tem uma filha que será sua meia-irmã. Naquela noite, Yuta conhece Akiko com seu pai, e também é apresentado a sua nova meia-irmã, Saki, que acaba tendo a mesma idade que ele. Ela também está na mesma série que ele, e seu aniversário é apenas uma semana depois do de Yuta. Akiko pede desculpas por ter mostrado a eles uma foto antiga de Saki, revelando que ela não gosta de tirar fotos desde que cresceu. Mais tarde, Saki diz a Yuta que está aliviada porque pensava que ele seria um cara de aparência assustadora, mas ele é apenas um frouxo feio. Quando Yuta diz que a maioria das pessoas assustadoras parecem gentis, ela comenta que pessoas assustadoras não fazem trabalhos de meio período e tiram boas notas. Yuta diz brincando que a maioria dos criminosos é realmente muito inteligente, o que a faz rir. Em seguida, ela leva Yuta para a varanda porque quer compartilhar algo com ele em particular. Quando Yuta pergunta por que ela está confiando nele tão rapidamente, ela menciona que tudo em Yuta transmite uma vibração calma, o que a faz pensar que ele é confiável. Saki então revela que não espera nada de Yuta e que também não quer que ele espere algo dela. Yuta fica aliviado ao ouvir isso e sugere que continuem a manter isso no futuro. No dia seguinte, o pai de Yuta de repente se transforma em uma galinha sem cabeça porque esqueceu de limpar o quarto. Nesse momento, a campainha toca e Akiko aparece carregando uma tonelada de presentes como agradecimento pela hospitalidade deles. Yuta os recebe, e tanto Akiko quanto Saki ficam surpresas ao verem como a casa está limpa. Yuta menciona casualmente que é uma tradição familiar manter tudo impecável, porque seus cérebros não funcionam no caos de uma pilha de roupa suja. Nesse momento, Taishi se apresenta de uma maneira totalmente boba, fazendo com que ambas riam. Depois Yuta leva Saki para o quarto dela, e Saki fica surpresa porque seu antigo lugar estava todo desgastado. Eles só tinham um quarto naquele lugar, e como Akiko trabalhava em turnos noturnos, usavam o mesmo quarto em horários diferentes do dia. Ela revela que ficava sozinha no lugar durante o dia, então Yuta pede desculpas porque agora ela tem que compartilhar esta casa com eles. No entanto, Saki pede-lhe para parar de ser tão formal com ela, porque eles têm a mesma idade. Yuta pergunta se ela realmente quer ser tratada informalmente, e Saki acredita que falar casualmente é muito relaxante, embora seja difícil para Yuta tratá-la como uma amiga próxima. Ele aprecia a honestidade de Saki e decide tratá-la de uma maneira mais formal. Ela revela ainda que seus amigos zombaram dela quando contou a eles sobre sua nova vida, por isso ela cortou relações com eles. Para aliviar a tensão, Yuta oferece para deixá-la descarregar sua bagagem enquanto seus pais arrumam a casa. No meio disso tudo, Yuta tropeça e cai sobre um sutiã feminino, e todos riem às suas custas, o que os ajuda a se conectar. Mais tarde, Yuta descobre que Saki frequenta a mesma escola que ele, e como os amigos dela zombaram dela, ele promete não interagir com ela lá. Antes que possam discutir mais sobre isso, Yuta recebe uma ligação de alguém, e Saki o incentiva a atender. À noite, sua colega de trabalho, Shiori, sente o cheiro de perfume feminino nele e começa a provocá-lo, achando que ele finalmente perdeu a virgindade. No entanto, Yuta conta a ele sobre Saki, e ela começa a fazer perguntas bobas sobre ela. Ela também tenta colocá-los em um vídeo de terapia familiar, mas quando Yuta pede que ela tire essas ideias da cabeça, ela revela que está sempre ovulando porque frequenta uma escola só para meninas. Quando ela descobre que Yuta está preocupado em como agir perto de Saki, ela aconselha ele a apenas ser ele mesmo. Mais tarde naquela noite, Yuta volta para casa e encontra Saki sentada sozinha na sala. Ela está de mau humor, explicando que ela sempre estaria na escola quando sua mãe voltava do turno, e vice-versa. Apesar disso, conseguiram manter o relacionamento e até foram às compras de vez em quando. Mais tarde, Yuta vai tomar banho, onde reflete sobre a grande mudança pela qual sua vida passou. Saki inicialmente espera no lounge, mas depois vai para seu quarto. Quando Yuta termina, ele bate na porta dela e avisa que o banho está livre. Os dois dizem boa noite um ao outro e Yuta vai para o seu quarto para dormir. No dia seguinte, Yuta acorda com seu despertador e se veste para a escola. Ele encontra Saki lavando a louça, que agradece a ele por ter preparado o banho. No entanto, ela pede para ele não fazer isso novamente e sai para a escola. Mais tarde na escola, Yuta está observando Saki sentada sozinha do telhado quando um de seus colegas de classe, Maru, aparece e supõe que Yuta tem uma queda por ela. Yuta não quer revelar que é seu meio-irmão, então diz que não é bom o suficiente para uma garota como ela. No entanto, o colega de classe diz que é o contrário, porque ouviu que Saki é uma garota de programa. Ele menciona o cabelo loiro de Saki, as orelhas furadas e a expressão desagradável em seu rosto, que aparentemente é uma receita para o desastre. Quando Yuta lhe pergunta por que ele acredita nos rumores, ele diz que é porque, quando um cara do clube de beisebol a chamou para sair, ela recusou dizendo que é tão ruim quanto os rumores dizem. Yuta acredita que ela estava apenas tentando dispensar o cara, mas Maru diz que ouviu a mesma coisa de outros caras também.
Um boato criado por uma pessoa pode ser ignorado, mas quando várias pessoas começam a apoiá-lo, ele começa a soar como verdade. Maru então pergunta a Yuta sobre sua nova irmã, mas eles ouvem o sino tocar e voltam para a aula antes que ele possa responder. Durante a aula de tênis, Yuta observa uma garota chamada Maya Butt praticando o esporte e fica tão entediado que decide falar com Saki. Ela pergunta por que ele está falando com ela, e Saki revela que estava preocupado em ver ela faltar. Ele pergunta por que ela escolheu tênis, e Saki revela que tinha duas razões. Uma delas era a pressão dos colegas por parte de Maya. Ela pergunta a Yuta por que ele escolheu tênis, e Yuta revela que é porque não há partidas em equipe. Ele não gosta de depender de outras pessoas, nem que outras pessoas dependam dele, o que também é a razão pela qual Saki entrou no tênis. Quando ela menciona que tem dificuldade em se enturmar, Yuta comenta que garotas estilosas como ela costumam ser o centro das atenções. No entanto, ela prefere ficar sozinha porque isso lhe dá tempo para fazer o que quiser, como ouvir música. Quando Yuta volta para casa, Akiko está prestes a sair para o trabalho, mas revela que preparou o jantar para ele. Yuta pergunta se é cansativo lidar com clientes, mas Akiko diz a ele que na verdade é bartender, então não é tão ruim. Ela então pede a Yuta que cuide de Saki por ela antes de sair para seu turno. Mais tarde, Yuta está estudando em seu quarto quando ouve a porta se abrir e dá as boas-vindas a Saki. Saki bate na porta dele e entra, avisando que chegou em casa. Vendo que ele está estudando no escuro, ela acende as luzes e o elogia por conseguir lidar com a escola e o trabalho ao mesmo tempo. Ela então pergunta se ele conhece algum trabalho de meio período que pague muito bem, porque ela precisa de dinheiro, mas não tem muito tempo. Quando Yuta diz a ela que encontrar tais empregos não é fácil, Saki diz que leu em algum lugar que é preciso se vender para ganhar dinheiro, o que o choca. Yuta não quer parecer desrespeitoso e sutilmente diz-lhe para parar de ser uma prostituta, mas Saki responde calmamente que ama o corpo dela e é por isso que se veste dessa maneira. Yuta pergunta se ela conseguiria dizer isso para a mãe dela com a cara séria, e Saki responde que a mãe dela ficaria orgulhosa de ver sua filha amadurecer. É então que Yuta percebe que estão falando sobre coisas diferentes. Enquanto Yuta pensa que ela está vendendo fotos dos pés para moderadores do Discord por dinheiro, Saki está falando sobre ter um emprego normal. Mais tarde, ele se desculpa com ela durante o jantar pelo mal-entendido, mas Saki não se importa porque sabe que ele foi influenciado pelos rumores. Ela explica que seu estilo é, na verdade, uma armadura que a permite sobreviver na sociedade rigorosa. Ela realmente aprendeu esse truque com sua mãe, que sempre se veste muito bem antes de ir trabalhar. Saki menciona casualmente que a única fama de Akiko é o colégio, mas com o jeito que ela se veste, todos a confundem com uma modelo de amigos online. Ela ouviu muita merda sobre a mãe dela, que ela sabe que é tudo besteira, especialmente quando as pessoas usam isso pra encurralá-la. Ela explica como mulheres inteligentes que não são bonitas são rotuladas de arrogantes. Mulheres bonitas que são burras são chamadas de interesseiras. E se uma mulher depende de um homem, ela é considerada um parasita que tem vida fácil. É por isso que Saki se arma com essas roupas, para que ela possa parecer perfeita e se destacar antes de poder ser perfeita na escola e no trabalho. Ela revela que quer provar que eles estão errados, mas Saki nem sabe o que ela entende por eles. Ela acredita que Yuta é semelhante a ela de certa forma, porque ele não quer que ninguém dependa dele ou depender de alguém. É exatamente por isso que Saki está procurando um emprego, para que ela possa viver de forma independente. Quando Yuta se oferece para ajudá-la a procurar um emprego, ela diz que não pode aceitar a ajuda dele sem retribuir. Para equilibrar as coisas, Yuta pede a ela que lhe faça sopa de miso todos os dias, explicando que esta é a primeira vez em anos que ele a provou e que é realmente saborosa. Ele sabe que Akiko tem que trabalhar, por isso não pode estar lá todos os dias. Então Saki concorda com o acordo. No dia seguinte, Yuta acorda e encontra Saki cozinhando e lembra de que eles só fizeram esse acordo para o jantar. No entanto, Saki achou que poderia preparar o café da manhã também porque é sua política dar mais do que recebe. Notando que Yuta está comendo devagar, ela pergunta se ele não gosta, mas Yuta revela que é um fanático que na verdade gosta dos ovos com molho de soja. Saki pede desculpas por usar sal e pimenta como uma pessoa normal, e promete perguntar a ele antes. No trabalho, Yuta diz à sua colega Shiori que quer aprender habilidades básicas de vida porque quer morar sozinho depois da formatura. Ele acha que as coisas vão ficar apertadas desde que Saki se mudou, mas Shiori diz que ter uma irmã da sua idade é um grande trunfo. Ela aconselha a não se esforçar tanto, explicando que às vezes é bom contar com outras pessoas. Ela acrescenta ainda que ter dinheiro é uma bênção, mas ter alguém que pode dar uma ajuda pela manhã também faz toda a diferença. Ao voltar para casa, Yuta compartilha isso com Saki, que começa a torcer para que ele fique com Shiori. Apesar de respeitar o conselho dela, Saki ainda quer ser independente, o que faz Yuta pensar que ela não confia nele e no pai dele. No entanto, Saki diz que ele e Taishi são pessoas incríveis e que isso teria sido muito mais fácil se eles não fossem tão gentis com ela. Naquela noite, Yuta sai do banheiro e descobre que Saki deixou algo para ele fora do seu quarto. No dia seguinte, Yuta caminha até a escola e espera na faixa de pedestres bem atrás de Saki. Quando o sinal fica verde, Saki começa a andar com os fones de ouvido, sem perceber que um caminhão em alta velocidade está prestes a tirá-la do roteiro. Felizmente, seu meio-irmão está lá para puxá-la para fora da máquina de lavar. Mais tarde na escola, Yuta está assistindo Maya e uma Saki perfeitamente saudável jogarem tênis juntas. Depois de salvá-la, Yuta a repreendeu por ser imprudente, afirmando que não poderia apenas deixá-la fazer coisas que colocariam sua vida em risco. Mais tarde, começa a chover forte e Yuta pega um guarda-chuva do seu armário. No entanto, quando ele vê Saki em pé sem um, ele acha que molhá-la uma vez é suficiente e decide emprestar para ela. Ele volta para casa encharcado de chuva e toma um banho enquanto pensa na conversa da noite anterior com Saki.
Depois de sair do chuveiro, ele encontra Saki e Maya sentadas juntas na sala. No dia seguinte, Yuta acorda e pensa nos acontecimentos da noite anterior quando Maya apareceu querendo ver a nova casa de Saki. Saki tentou informá-lo pelo telefone fixo, mas Yuta estava no banho e não ouviu tocar. Maya viu Yuta falar com ela durante a partida de tênis e lhe dar o guarda-chuva, então Saki teve que dizer a ela que Yuta era seu meio-irmão. Yuta se desculpou pelo inconveniente, mas Saki não deu importância e perguntou se eles poderiam trocar números para que ela pudesse ligar diretamente na próxima vez. Nesse momento, Yuta ouve Akiko no corredor, que diz a Saki que tem dificuldade para dormir. Taishi sairia tarde hoje, então ela queria que os quatro tomassem café da manhã juntos como uma adorável família do Alabama. Mais tarde, todos se sentam juntos para comer, e Akiko faz um omelete enrolado com caldo. Como Yuta gosta, Akiko pede a Saki para fazer para ele da próxima vez, mas Saki ainda não está tão confiante em suas habilidades. No entanto, quando Yuta diz que também está bem com ovos fritos normais, Saki decide tentar se estiver com vontade. Mais tarde, Yuta ajuda com a louça e pergunta sobre a roupa. Akiko diz que prefere fazer ela mesma, explicando que as roupas femininas são muito delicadas e ele poderia acabar danificando-as. Enquanto isso, ela se oferece para lavar a roupa debaixo de Yuta, o que o deixa nervoso. Antes de ele ir para a escola, Saki decide acompanhá-lo e pede desculpa por presumir que ele não sabe lavar roupas. Ela também acha que Yuta é um fã do James Charles que adota aquela persona de Hey Sisters em particular, mas Yuta pede para ela sair da própria cabeça e relaxar. Ele então explica que não faz nada disso, mas Saki não consegue entender porque as sobrancelhas dele são tão bem feitas se ele não gosta de maquiagem e coisas assim. Yuta revela que são seus genes de macho alfa, e que ele nunca realmente fez as sobrancelhas, o que a deixa um pouco com ciúmes. Ela mais uma vez pede desculpas por ter feito suposições erradas sobre Yuta, mas o rapaz diz para ela relaxar, explicando que às vezes os humanos fazem coisas por reflexo. Ela acrescenta que o preconceito leva à discriminação, mas Yuta diz que isso pode ser consertado ao reexaminar as coisas. Ele acredita que Saki é do tipo que pode refletir sobre seus erros e aprender com eles, o que a faz congelar no lugar. Quando Yuta pergunta o que há de errado, ela passa por ele, dizendo que ele a entende bem demais. As palavras dela ressoam tanto em Yuta que ele acaba pensando nelas o dia todo. Quando ele volta para casa, percebe as roupas íntimas de Saki penduradas no quarto dela. Justo antes de bater uma, Saki aparece atrás dele e Yuta sai correndo para o trabalho com seu dong na mão. Uma vez lá, ele recebe uma mensagem de Saki que o confronta pelo incidente anterior. Quando ele volta para casa, Saki o confronta novamente, mas acha que é injusto da parte dela colocá-lo na berlinda. Ela traz para ele um chocolate quente para se desculpar e explica que Yuta olhar suas roupas íntimas também é um reflexo. No entanto, Saki acredita que ele é o tipo de cara que reflete sobre seus erros e aprende com eles. Depois que Yuta se anima, ela começa a provocá-lo fazendo perguntas suspeitas, como se ele pensou em roubar suas roupas íntimas. Yuta entra na brincadeira, dizendo que teve uma forte vontade, mas sentir algo e agir são coisas completamente diferentes. Saki então encerra abruptamente a conversa e diz que já jantou antes de se retirar para o seu quarto. No dia seguinte, Maya se aproxima de Yuta durante a aula de esportes e pergunta se algo aconteceu com Saki, porque ela tem estado distante o dia todo. Mais tarde, ele manda uma mensagem para Saki perguntando se algo aconteceu, mas Saki responde friamente que não, várias horas depois. À noite, enquanto os dois compartilham o jantar, eles ficam em silêncio constrangedor até que Yuta tenta iniciar uma conversa. Ele pede desculpas por ainda não ter encontrado um emprego para ela, e diz que ela não precisa preparar o jantar para ele até que encontre um. No entanto, Saki continua a se distanciar dando respostas evasivas. Depois de tomar banho, Saki coloca uma expressão determinada e se esgueira pelo corredor enquanto Yuta está lendo um livro em seu quarto. Ela cuidadosamente abre a porta e apaga as luzes do quarto dele, deixando-o confuso. Em seguida, ela tira a roupa e se aproxima de Yuta perguntando se ele está disposto a fazê-la andar de lado a lado por uma semana. No dia em que Saki se mudou para a casa de Yuta, ela ficou aliviada por saber que Yuta e o pai dele eram boas pessoas. Ela imediatamente percebeu que Yuta era uma pessoa amável e carinhosa, porque preparou um banho para ela. No dia seguinte, depois de Yuta falar com ela na escola pela primeira vez, Saki ficou um pouco chateada porque ele acreditou nos rumores sobre ela. No entanto, Saki superou isso porque Yuta ficou chateado por ela quando descobriu que eram todos falsos rumores. No dia seguinte, ela soube que Yuta gosta dos ovos com molho de soja e começou a cozinhar para ele enquanto ele encontrava um emprego para ela. Saki percebeu que Yuta estava arrependido por não conseguir encontrar um emprego para ela imediatamente, mas ela sabia desde o começo que não seria tão fácil. No dia seguinte, Yuta a salvou de um acidente, e Saki ficou envergonhada por molhar as calças na frente dele. Naquele dia, Maya veio e os três passaram um bom tempo juntos. Depois disso, Saki trocou números com Yuta e descobriu que ele é um boomer que usa uma paisagem como foto de perfil. No dia seguinte, quando Yuta disse que ter um impulso e agir são duas coisas diferentes, Saki percebeu que tudo que Yuta diz é algo com o qual ela se identifica. É por isso que passar tempo com ele parece tão certo, especialmente porque ele entende tudo o que ela sente. No entanto, Yuta a afasta porque ela está agindo exatamente como as mulheres que ele odeia, que usam sua aparência para se dar bem. Ele sabe que Saki não quer ser vista dessa forma, e explica que não adianta provar que as pessoas estão erradas se ela está usando o corpo como ferramenta. Saki faz uma tentativa fraca de salvar a situação, dizendo que ele é o único que a entende, mas Yuta a rejeita dizendo que isso não é sobre ele. Depois que ela pede desculpas, conta a ele sobre seus problemas com o pai, revelando que seu pai costumava ser um cara legal, mas mudou quando a empresa dele faliu.
Quando Akiko começou a trabalhar para sustentá-los, ele também não gostou e começou a rotulá-la como Twitch Tot. Saki entendeu que ele estava passando por muita coisa, mas não era certo ele desrespeitar Akiko dessa forma. Yuta concorda, revelando que algo semelhante aconteceu com a família deles também. Quando a mãe traiu o pai dele, ele ficou paranoico com mulheres por um tempo, e ele também. Saki percebe que ele e Yuta têm muito em comum, incluindo as tragédias que enfrentaram na vida. No entanto, Yuta acredita que mesmo com as partes quebradas, eles conseguirão se dar bem como irmãos, destruindo o sonho dela de ter algo mais com seu meio-irmão. Ele sugere brincando que Saki o chame de irmão mais velho a partir de agora, o que a faz rir. Ela agradece a Yuta por trazê-la de volta à realidade e promete fazer funcionar. Naquela noite, Yuta pediu aos pais para saírem em um encontro, deixando-o sozinho com Saki. Ela percebe que Yuta é uma pessoa muito atenciosa e se começar a chamá-lo de irmão mais velho, vai começar a depender dele para tudo. Por enquanto, ela o chama pelo segundo nome, o que faz suas bochechas queimarem e sua calcinha ficar molhada. Sem nem perceber, Saki desenvolveu sentimentos por Yuta e tem dificuldade para dormir à noite. Para alguém que quer viver uma vida independente, isso é realmente frustrante. Alguns dias depois, Yuta volta para casa enquanto reflete sobre a natureza de seu relacionamento com Saki. Faz um mês desde que Saki e Akiko vieram morar com eles, e embora fossem estranhos no início, Yuta agora percebe que elas ocupam uma posição mais ambígua em sua vida. Quando Yuta volta para casa, ele encontra Saki esperando por ele no corredor. Acontece que ela está tirando notas baixas em literatura moderna e quer que Yuta a ajude com aulas. Mais tarde, enquanto os dois fazem a lavanderia, Yuta fica surpreso ao saber que ela tirou 38 em literatura moderna, mesmo tirando notas muito altas em outras matérias. Ela admite que não é boa em entender as pessoas, o que Yuta acha estranho para alguém que é praticamente um manual ambulante de empatia. Ele explica como a Saki tenta entender seus sentimentos e faz uma concessão, mas a Saki acredita que a única razão pela qual ela faz concessões é porque não consegue entender como ele se sente. Ela revela que terá que fazer aulas de verão se reprovar, o que arruína seu sonho de conseguir um emprego e sair dele 2 dias depois, porque a vida adulta é difícil. Mais tarde, o Yuta tenta ajudá-la com literatura moderna, mas percebe que as respostas dela são mais vazias do que suas perspectivas de carreira futura. Saki inicialmente fica um pouco frustrada porque Yuta é tão direto sobre sua fraqueza, mas rapidamente percebe que ele está apenas tentando ajudar. Yuta então aponta para a parte sobre um personagem chamado Sanshiro, com o qual ela teve mais dificuldade, e a ajuda a entender o verdadeiro significado por trás disso. Yuta acredita que as pessoas de hoje entendem melhor do que as gerações mais velhas, e pede a Saki que aponte as coisas que são mais difíceis para ela entender. Depois que ela faz isso, Yuta explica que Sanshiro se apaixonou por uma personagem chamada Mineko, porque fica com ciúmes quando outros homens se aproximam dela. Saki não entende porque ele não diria isso diretamente a Mineko. Então Yuta explica que é difícil encarar diretamente a pessoa de quem você gosta. Ele pede a Saki para imaginar um momento em sua vida em que teve dificuldade para expressar seus verdadeiros sentimentos, como quando se apaixonou pela primeira vez. Saki diz que não tem nenhuma experiência com o amor e descobre que Yuta é ainda mais solitário do que ela. Isso dá a ela a ideia de que não é necessário se apaixonar para entender a literatura moderna. Então Yuta sugere que parem de tentar se relacionar com os personagens. Ele pede a Saki que olhe para isso como um quebra-cabeça e tente memorizar o contexto histórico de quando o livro foi escrito. Se ela ligar esse contexto com a história, poderá entendê-la melhor. Existem apenas alguns tipos de perguntas que Saki precisa memorizar, e Yuta acredita que ela pode fazer isso facilmente se seguir este método. Mais tarde, Saki escreve a resposta às perguntas, e Yuta diz a ela que está indo muito melhor do que antes. Saki elogia-o por ser um bom professor, mas Yuta acredita que é mediano no máximo. No dia seguinte, Saki está estudando quando Yuta acorda e decide fazer uma torrada para o café da manhã. Saki insiste em fazer o café da manhã para ele, mas Yuta diz para ela se concentrar nos estudos porque ele quer que ela passe na reavaliação. Mais tarde na escola, Yuta está assistindo TikToks de Minecraft no celular quando Maya o vê no vestiário e se aproxima dele. Ela começa a cheirá-lo como um cachorro e a chamá-lo de Oni-chan, mas Yuta quer manter seu relacionamento com Saki em segredo. Quando Yuta pergunta por que ela está de tão bom humor hoje, Maya revela que acaba de terminar suas provas, então agora planeja liberar todo o estresse acumulado. Ela revela ainda que obteve um total de 808 pontos, então não precisa fazer nenhuma recuperação. Yuta está surpreso porque nunca tirou uma nota tão alta, e Maya não perde a oportunidade de esfregar isso na cara dele como se fosse seu emprego em tempo integral. Ela revela que manteve uma média de 90% durante todo o ensino médio, então Yuta pede que ela ajude Saki em literatura moderna. Ele revela que já fez tudo o que podia por Saki, então se ela precisar de ajuda adicional, vai precisar de alguém como Maya. Maya percebe que Yuta se importa com Saki e diz-lhe que coloca música de fundo leve que a ajuda a estudar. Enquanto os dois se afastam, Maya o elogia por ser um bom irmão e começa a brincar sobre ela ter 100 irmãos na família dele. O estresse de Yuta no trabalho atinge níveis máximos nos fins de semana porque o número de clientes irritantes cresce exponencialmente a cada hora. Shiori pede para ele ser educado com esses clientes, mas Yuta lembra de que ela está sempre reclamando deles quando estão sozinhos. Nesse momento, o chefe deles passa e Shiori coloca um sorriso, fazendo Yuta perceber que ela não mostra seu verdadeiro eu para as outras pessoas. Quando começa a chover, Yuta decide ir embora, mas encontra Shiori exausta na mesa. Ela reclama que o ar-condicionado não está esfriando rápido o suficiente, e que ela precisa se inclinar para carregar livros pesados, o que machuca suas costas.
Ela começa a provocar Yuta perguntando se ele cuidaria dela até melhorar, mas quando Yuta se afasta, ela assume o papel de uma dona de casa reclamando que o marido está sempre saindo de casa. Eventualmente, ela convence Yuta a ficar e contar tudo sobre a luta de Saki com os estudos. Ele diz que tem escolhido música de fundo para ela, mas não consegue realmente escolher os melhores gêneros. Shiori ouve música durante o trabalho o tempo todo e compartilha sua playlist com Yuta, que a ouve no caminho de volta. Ao retornar para casa, ele compartilha com Saki para ajudá-la a estudar melhor, dizendo a ela que foi Shiori quem o apresentou a esse tipo de música. Saki começa a falar sobre como Shiori não é apenas bonita, mas também tem bom gosto musical, e Yuta acrescenta que ela também tem uma personalidade divertida. Depois do jantar, Yuta diz que tem recebido muito dela, então compartilhar essa música é a sua maneira de equilibrar as coisas. Quando Saki vai pegar os pratos, ele pede para ela não se preocupar com isso e focar nos estudos. Eles então dizem boa noite um ao outro antes de Saki se retirar para seu quarto. No fim de semana, Yuta acorda tarde e encontra seus pais tomando café da manhã. Akiko diz a ele que Saki ainda está dormindo, revelando que ela ficou acordada a noite toda estudando. Akiko está preocupada que Saki pegue um resfriado se dormir com a barriga exposta, mas Saki não consegue evitar porque o tempo está quente. Mais tarde no trabalho, Shiori descobre que eles ficaram sem cópias de um livro e que não é suficiente colocá-lo na prateleira. Shiori gosta deste livro e Yuta revela que também foi adaptado para um filme. É a história de um menino que vê uma garota no parque carregando um violino antigo. Quando ele encontra alguns homens perseguindo a garota, ele se junta a ela em uma jornada através do tempo e espaço para desvendar os mistérios do violino. Yuta sugere colocá-los nas prateleiras voltados para fora, e mais tarde, descobre por Shiori que o filme será removido dos cinemas amanhã. Ele não está livre amanhã, então Shiori pergunta se ele gostaria de se juntar a ela para a sessão tardia depois que o turno deles acabar. Quando Yuta concorda, Shiori fica toda feliz e pede para ele informar sua família. Yuta decide mandar uma mensagem de texto para seus pais, mas Shiori diz para ela enviar uma mensagem para Saki em vez disso, porque ela ficará preocupada com ele. No cinema, Shiori pede uma Diet Coke, o que faz Yuta rir porque a escolha dela é muito típica. Ela também pede pipoca sabor caramelo, então Yuta pega um balde grande para ela. Ela assume que vão dividir o balde, mas Yuta diz que não come durante o filme, então é todo dela. No entanto, quando ela insiste, Yuta decide experimentar um pouco com ela, o que a deixa feliz. O filme começa e um garoto é visto fugindo com um saco de verduras. Logo depois, o menino encontra uma garota que pede a ele para carregar seu violino, explicando que ele deve ser protegido de homens maus, mesmo que isso custe a vida dela. O menino a acompanha e quando alguns vilões aparecem procurando pelo violino, ele a protege de qualquer dano. Eventualmente, a garota adoece e o menino fica em desespero ao saber que não pode mudar seu destino. No entanto, ele sabe que a menina quer ver um lugar especial, e a incentiva a continuar se esforçando enquanto tiverem tempo. Com um pouco de incentivo, a menina levanta-se e eles continuam sua aventura até o tempo acabar. Após o filme, Yuta leva Shiori para casa, e ela lhe oferece uma bebida como forma de agradecimento. Notando como Yuta é tão gentil com ela, ela diz que tem algo importante para lhe contar. De repente, ela diz que lhe restam apenas 6 meses de vida, e Yuta entra na brincadeira para recriar a cena do filme. Shiori se perde no momento até ser despertada pela máquina de vendas, então tenta agir naturalmente a partir daí. Ao se separarem, Yuta agradece pela playlist e Shiori pede para ele enviar lembranças a Saki. Mais tarde, ela imagina Yuta como o menino do filme, e ela mesma como a menina com o violino. Em sua imaginação, o menino aprende a tocar guitarra, e ela vive feliz para sempre com ele. No dia seguinte, Saki pergunta a Yuta por que ele colocou um cobertor nela quando ela estava dormindo, e Yuta revela que não quer que ela fique doente antes da nova prova. Ela então pergunta sobre a noite passada, e Yuta diz que foi ver um filme chamado Uma Fenda na Noite Azul. Ele o recomenda a Saki, que acha melhor ler o livro porque vai ajudar na sua literatura. Quando Saki pergunta se ele está namorando Shiori, Yuta quase cospe a bebida como se ela o tivesse acusado de cometer fraude fiscal. Yuta revela que eles são apenas colegas de trabalho e que têm muito a conversar, já que ambos leem muitos livros. Quando Saki diz que também deveria ler livros, Yuta responde que isso lhe dará mais uma amiga para compartilhar seus pensamentos. Mais tarde, Yuta encontra Shiori no local de trabalho e a ajuda a reabastecer as prateleiras. Nesse momento, Shiori nota uma cliente na loja e a atende, que não é ninguém menos que Saki. Shiori fica toda animada ao ver e começa a lançar elogios sem parar até que Yuta aparece. Saki pede a ele ajuda para encontrar um guia de estudo e o romance do filme que viu ontem. Shiori, entusiasmada, convida-a para assistir ao filme com ela, mas Yuta diz a Shiori para dar um tempo porque Saki tem que estudar. Uma vez que a disputa entre Yuta e Shiori termina, ela pergunta a Yuta por outras recomendações, já que ele lê muitos livros. Depois que ele a ajuda a encontrar os livros certos, ela elogia o avental dele e vai até o balcão onde Shiori embrulha seus livros. Mais tarde, Shiori mostra que ler sinais sociais não é seu ponto forte porque está convencida de que Saki pode gostar de Yuta. No entanto, Yuta desconsidera dizendo que ela é apenas sua irmãzinha. No dia seguinte, Maru vê Yuta perdido em pensamentos e pergunta sobre sua recente proximidade com Maya. Yuta diz que eles não são próximos e que só falou com ela porque queria perguntar algo sobre estudos. Maru acredita que Yuta está apaixonado por ela e diz para procurá-lo caso precise de conselhos sobre relacionamentos. Ao sair, Yuta encontra Maya novamente, e quando Saki aparece, Maya sugere que os três voltem para casa juntos. Enquanto caminham para casa, Saki revela que pediu a Maya para ajudá-la a estudar em casa, por isso ela está indo junto.
Depois que chegam em casa, Maya entra casualmente e Saki pede desculpas antecipadamente por todo o caos que ela vai causar. No entanto, Yuta diz que isso não a incomoda e deseja-lhe boa sorte. Mais tarde, Saki decide fazer o jantar para Yuta, mas ele diz para ela continuar estudando. Ele está de folga do trabalho, então pode fazer o jantar para ele mesmo hoje à noite. No entanto, ele não sabe cozinhar, então Maya decide ajudá-lo. Seguindo a receita que Yuta tem no telefone, Maya mostra a ele como preparar os ingredientes e o ajuda a completar o prato, enquanto Saki está totalmente absorta em seus estudos. Mais tarde, ela pergunta a Yuta se ele está se relacionando secretamente com sua meia-irmã, mas Yuta nega. Maya diz que Saki tem usado mais perfume do que antes, e revela que ela só usava lenços umedecidos até o ano passado, quando ficava suada. Ela está armando armadilhas para Yuta para pegá-lo de surpresa, mas Yuta não tem esses sentimentos pela irmãzinha. Maya ainda não está convencida, e percebe que Saki está observando eles enquanto conversam. No entanto, a conversa é interrompida quando Maya menciona que a comida está pronta. Mais tarde, Saki e Yuta jantam juntos, e a refeição acaba sendo bastante saborosa. Yuta então pergunta a Saki sobre os estudos dela, e ela revela que está indo muito melhor do que antes. No entanto, de acordo com Maya, o método que ela está usando é bastante ineficiente, o que faz Yuta se sentir consciente sobre si mesmo. Notando sua preocupação, Saki diz a ele para relaxar, pois suas técnicas estão funcionando para ele e que ela vai se sair incrível na prova de amanhã. No dia seguinte, Maru percebe que Yuta está distraído na aula e verifica como ele está antes de sair. Mais tarde, no local de trabalho, Yuta é incapaz de se concentrar e comete erros várias vezes, o que deixa Shiori preocupada com ele. Yuta está tão exausto que simplesmente vai para casa e encontra a porta do quarto de Saki aberta. Nesse momento começa a chover forte, e ele corre para a varanda para pegar as roupas penduradas. Depois de colocá-las na secadora, ele liga as notícias para descobrir que uma tempestade atingiu a cidade e que a maioria das estações de trem está lotada de passageiros neste momento. Yuta fica preocupado e manda uma mensagem para Saki para verificar se ela está bem, mas não recebe resposta. Enquanto espera, Yuta fica ansioso e sai de casa com guarda-chuvas para procurar Saki. No entanto, ele encontra Saki no caminho, que pergunta se ele está indo a algum lugar. Yuta explica hesitante que estava preocupado com ela, pensando que seu teste deu errado e ela estava chorando em algum canto. Após pedir desculpas por tê-lo preocupado, ela brinca dizendo que o teste não foi tão bem porque ela só tirou 94 pontos de 100, comparado com Yuta que tirou 96. Ela revela que foi à loja comprar mantimentos porque queria agradecê-lo por ajudá-la a passar. Yuta diz que não fez muito, mas Saki o lembra de que ele não só a ajudou a estudar, como também a apresentou a música e fez o jantar para ela ontem à noite. A política dela é dar mais do que receber, por isso vai fazer a refeição mais elegante para ele hoje e finalizar com uma surpresa. Saki menciona de repente que Shiori é a única pessoa em quem Yuta confia, mas ela quer que ele relaxe com ela também, porque ele pode confiar nela. Após todo aquele papo doce, Yuta concorda em deixar que ela prepare uma refeição para ele. No caminho para o apartamento deles, ele pergunta a Saki por que ela não respondeu a sua mensagem, e Saki revela que ficou sem bateria ouvindo a música que ele enviou. No dia antes das férias de verão, Maru percebe que Yuta parece muito mais feliz hoje, significando que o preocupava foi resolvido. Mais tarde no trabalho, Yuta nota uma loira entrando na sala dos funcionários e pergunta ao seu chefe quem é aquela garota. Seu chefe diz a ele que o nome dela é Saki, e ela está aqui para uma entrevista de emprego. Alguns dias antes, Saki estava pensando sobre suas dificuldades com literatura moderna, porque entender os personagens requer um número de células cerebrais maior que o tamanho do seu sapato. No entanto, Yuta era muito bom em explicar as coisas, e mesmo quando Saki desistiu, Yuta ajudou a recuperar a esperança. Quando ele lhe deu aquela playlist de Lana Del Rey, ela ficou viciada nela e reconheceu seus esforços em se esforçar para ajudá-la. Com tudo isso acontecendo em sua cabeça, Saki teve dificuldade para dormir e decidiu escrever tudo em seu diário. Incomodou-a um pouco quando percebeu que Yuta era próximo de Shiori, especialmente quando seus pais revelaram que ele tinha saído para assistir a um filme com ela. Ela se perguntou por que ele não tinha contado a ela sobre isso, mas percebeu que parece ser alguém que não se interessa pela vida pessoal dele com ela. Ela não conseguiu entender seus pensamentos, afirmando que a palavra asterisco, Kate, asterisco, pode ser a coisa mais próxima de seus sentimentos reais. Ela se sentiu mal consigo mesma por sentir isso, e teve vontade de se ajoelhar para Yuta quando ele voltou para casa. Foi por isso que ela começou a estudar na sala, como a Pick Me Girl, que é. No entanto, ela acabou adormecendo antes de Yuta voltar, e encontrou-se com uma coberta em volta dela pela manhã, o que a deixou feliz. Naquele dia, ela visitou a livraria pensando em Shiori como alguém que ama livros e é amada por pessoas que amam livros. Quando ela viu Shiori pessoalmente, percebeu que ela não só tinha alguns atributos, mas também um rosto que podia partir corações. Vendo Shiori e Yuta discutirem, Saki pensou que eles formariam um bom casal e que Yuta ficaria feliz em tê-la. Foi então que ela percebeu um cartaz de contratação para meio período. E mesmo não pagando muito, Saki decidiu tentar, porque era sua única chance de ter seu momento de meio-irmã. Um dia antes de sua reteste, ela trouxe Maya, que não só ajudou a estudar, mas também ajudou Yuta a preparar o jantar. No dia seguinte, Saki foi a um parque público após passar na reteste e reconheceu que tudo foi graças a Yuta e Maya. Agora que ela estava livre de preocupações, podia fazer o que quisesse durante as férias de verão, então decidiu irritar seu meio-irmão. Ela queria praticar em casa para a entrevista, mas achou que seria estranho com Yuta por perto. Ela sabia que Yuta perguntaria por que ela escolheu trabalhar no lugar dele, mas Saki não tinha resposta para essa pergunta. Naquela noite começou a chover, e Saki estava atrasada. Então, quando encontrou Yuta no caminho, decidiu não contar a ele sobre a entrevista.
Para compensar a culpa, ela decidiu que faria para ele uma refeição muito boa naquela noite. Ela também inventou a mentira de que a bateria havia acabado e que estava atrasada porque foi ao supermercado. No entanto, ela não se sentia bem em mentir, o que a mantinha acordada à noite, a ponto de começar a temer os sentimentos que tinha por Yuta. Havia apenas uma palavra que podia descrever seus sentimentos, e ela estava pensando se deveria escrevê-la em seu diário ou não. A entrevista de emprego foi um sucesso, e agora Saki estava com medo de enfrentar Yuta, pensando que isso tornaria as coisas estranhas entre eles. No entanto, ela também se sentia aliviada porque poderia parar de mentir para ele. Saki respirou fundo e finalmente percebeu que seus pensamentos eram mais bobos do que um saco de pedras, e talvez ela não devesse deixar pessoas com meio neurônio ditarem sua vida. Felizmente, ninguém mais vai ler seu diário, então ela decide usá-lo como um aviso para seu futuro eu. Ao adormecer, prometeu colocar o diário na gaveta de trás e trancá-lo para sempre. No dia seguinte, a família do Alabama toma café da manhã junta, e Taishi nota que Saki e Yuta ainda se chamam pelos sobrenomes. Akiko sugere que Saki chame Yuta de irmão mais velho, mas ambos concordam que não parece certo. Após o café da manhã, Yuta revela que vai trabalhar ao meio-dia, mas Taishi pede que ele não se sobrecarregue. Ele lhe lembra que as férias de verão estão acontecendo, e como Yuta não tem planos de ir a lugar nenhum, ele deveria ao menos descansar mais e sair com seus amigos. Yuta admite casualmente que é um solitário sem amigos, mas ao menos Saki tem alguns colegas de escola dispostos a aturar sua estupidez. Mais tarde, Saki entra no quarto dele para informar que sua única amiga é Maya, e que ela e Maya não são próximas o suficiente para saírem juntas durante as férias de verão. Ela acrescenta que a única razão pela qual Maya foi até lá várias vezes foi porque estava curiosa sobre seu meio-irmão de aparência engraçada. Maya é uma pessoa atenciosa que lhe dá espaço, fazendo Yuta perceber que Saki prefere a solidão, assim como ele. Mais tarde naquele dia, Yuta e Shiori observam Saki trabalhando ao lado deles. E quando Saki parece estar com dificuldade, Shiori pede a Yuta que a ajude. Acontece que o livro que ela está procurando está escondido embaixo de outro livro, que ela encontra com a ajuda de Yuta. Mais tarde, enquanto caminham juntos para casa, ela pergunta a Yuta como ele sabia onde o livro estava. E Yuta diz que o livro fora do lugar foi lançado há um tempo, por isso não deveria estar na pilha de lançamentos recentes. Saki está impressionada com a experiência dele, mas Yuta menciona que Shiori é ainda mais rápida do que ele. Passando por uma boutique, Saki comenta que o outono chegou, mas Yuta acha que o verão ainda não foi embora por causa do calor. Quando ela aponta para os manequins vestindo roupas de outono, percebe que Yuta não tem interesse em moda, por isso ele se veste como um eremita desagradável. No dia seguinte, Taishi está ocupado consertando o ar-condicionado quebrado quando Yuta aparece, perguntando sobre Saki. Akiko diz que saiu porque não lida bem com o calor, lembrando de quando era criança e pedia muito sorvete no verão. Parou de fazer birra quando começou a ir para a escola secundária, mas Akiko sente falta dos dias em que Saki pedia coisas para ela. Mais tarde, enquanto Yuta está lendo um livro, ele recebe uma ligação de Maru e encontra-se com ele em um café. Maru pergunta se ele vai à piscina com Saki e Maya apenas para descobrir que Yuta nem foi convidado. Naquela noite, Saki e Yuta voltam para a casa do trabalho e Yuta elogia Saki por pegar o jeito rapidamente. Enquanto continuam andando, Yuta pergunta a Saki se ela também está convidada para a piscina, o que a surpreende. Ela pergunta se Maya fofocou pelas suas costas, mas Yuta diz que Maya não tem o número dele. Ela pergunta a Yuta se ele quer ir, e Yuta diz que se sentirá deslocado, já que as piscinas são para pessoas que acham que suas vidas são divertidas, quando na realidade estão morrendo de miséria. Ela revela que também não vai, e ele não precisa ir se não quiser. Ao voltar para casa, ela se retira para seu quarto e finalmente entende que está se sentindo com ciúmes.